Glória a Deus. 1 Samuel, nós vamos ler aqui vários versículos, tá bem? 16, 1 Samuel 16, vamos ler o versículo de número 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai falar com você nessa noite aqui. Eu ficava assim, feliz da vida, quando o pastor, por onde eu cruzei, exortava, né? Olha aqui para mim. Eu fui um menino que eu não tive a criação do pai. Tá? Meu pai saiu com 10 anos. Eu tinha 10 anos. Eu não tive a presença do pai. Eu fui conhecer meu pai, eu tinha lá meus 25, 26 anos de idade. Fui me relacionar com ele. E ele partiu, eu amando ele e ele me amando. Mas Deus quis assim, tá? Não foi uma relação fácil, né? E toda vez que o meu pai dizia uma palavra forte, eu ficava feliz. Que ele não falava, né? Quando falava era forte. Eu não ficava feliz pela dureza da palavra, eu ficava feliz porque ele se dirigia a mim. Você consegue entender isso? Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é assim, viu? Às vezes a gente precisa tomar uma cipuada na orelha. Mas é pro teu bem. 1 Samuel 16, 7. Amém? Amém. Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, porque eu o rejeitei. Corra os seus olhos para agora o capítulo 17, versículo 4, 5, 6 e 7. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. E trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos seus ombros uma espécie de escudo de bronze com um dardo por sobre as costas. A haste da sua lança era semelhante a uma laçadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. E seu escudeiro caminhava à sua frente. Para dar glória a Deus. Glória a Deus. Agora corra os seus olhos para o versículo 38 e 39, do mesmo 17 de Samuel. Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou Saul: declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. Imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Versículo 50. Desse modo Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma atiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão derrubou o grande filisteu e o matou. Corra agora seus olhos para o versículo 54. Davi apanhou a cabeça do filisteu e o levou a Jerusalém, e as suas armas ele as levou para a sua tenda. Não, glória a ele ou não? Glória a Deus. Sendo-se da glória a Deus, hein? Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor.
Nós sabemos que o ministério de Saul, estava por terra. Saul não obedecia a Deus. E Deus propôs a Samuel ir na casa de Jessé, porque lá estava um rei. Nós conhecemos a história e nós sabemos que Samuel foi à casa de Jessé, e Jessé lhes apresentou 7 filhos para Samuel ungir a rei. Nós sabemos que o primeiro que apareceu, Samuel se encantou. Presta bem atenção. Pela aparência, pela robustez, pelo porte do primeiro filho de Jessé. Quando Samuel se inclinou a ungir aquele primeiro filho de Jessé, Deus interferiu na história e disse: não, porque eu não enxergo como enxerga o homem. Glória a Deus. Vamos dizer todo mundo junto as palavras que Deus falou, junto comigo. Eu não enxergo como enxerga o homem. Amém? Amém. Então a visão de Deus é diferente. Glória a Deus. A visão de Deus é extraordinária. Porque Deus vem logo de primeiro dizendo para nós: eu vejo o que você não vê. A primeira lição de hoje é nós entendermos que nós precisamos ter a visão de Deus. Enxergar o que os outros não enxergam. E isso é restauração. Porque aos nossos olhos, a derrota que está na nossa frente é derrota, mas nos olhos de Deus é vitória. Você consegue ver assim? Você consegue ver que para Deus não era o que Samuel estava vendo? Você consegue? Então guarde essa primeira parte no seu coração. Porque Deus disse a Samuel: eu enxergo diferente. Talvez você esteja enxergando as suas dificuldades maiores que a saída que Deus tem para você. Talvez você esteja enxergando a sua adversidade como impossível. Mas esse é o teu olhar. E Deus vem dizendo para mim e para você: você pode estar vendo uma derrota, mas eu estou vendo nessa derrota uma oportunidade de milagre. Glória a Deus. É assim que nós temos que ter a visão. Uma visão diferente daquela que os outros veem. Uma visão diferente que eu mesmo estou vendo. Ver, enxergar na frente. Amém? Queridos, nós sabemos ali que o primeiro desafio de Davi foi esse Golias. Nós sabemos ali, a história registra, que esse Golias já fazia 40 dias que desafiava Israel. O Golias saía todos os dias: envia alguém aí de vocês para lutar comigo. Quem ganhar vai sobrepujar sobre o outro povo. Quem perder fica de escravo. 40 dias e não tinha ninguém. Quando eu observo que passou os 40 dias, eu também observo que se passou as oportunidades de qualquer um outro se manifestar. E aí entrou Davi na história. Entrou Davi na história. E olha só a hora em que entra Davi na história. Aparecem as características do filisteu Golias. Observe a visão. Observe. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro. Oh, um grande guerreiro. Ninguém consegue matar ele. E aí a Bíblia vem me informar que media 2,90 metros de altura.
quase 3 metros de altura. Vai imaginando Golias aí. Usava um capacete de bronze, uma couraça de escamas que pesava 60 quilos, quase o peso de Davi, porque Davi não era um homem grande. Diz os entendidos, 1,60 m. 60 quilos só daquela armadura da cintura para cima. Ele trazia ainda mais as caneleiras com bronze, um escudo, uma lança, e a Bíblia diz que só a ponta da lança media 7 quilos. Imagina a força desse homem. Por isso que ninguém queria enfrentar. Talvez, conjecturando para esta noite, você está vendo o seu problema desse jeito, grande, enorme, invencível, como esse Golias. Aleluia. Mas na história entra um homem que enxergava diferente. Glória a Deus. Aleluia. Porque ali tinha um povo que não queria brigar com ele, não. Mas Golias estava lá desafiando. O que é que desafia você, meu irmão? Seja como esse Davi. Davi olhou aquele enorme daquele homem, aquele homem totalmente equipado para a guerra, onde todo mundo dizia que não podia vencer em Israel, onde todo mundo dizia que ia vencer entre os filisteus. Não tinha alternativa. Quem lutasse com Golias iria ser derrotado. Mas entra na história um homem que viu naquela grande dificuldade uma enorme oportunidade. O quê? Ninguém quer lutar com ele, não? Deixa para mim. Ninguém quer lutar com ele? Deixa para mim, eu vou. Mas como? Você é pequeno. Não, eu matei leão, matei urso, deixa comigo. Rapaz, olha aí, ó, um monte de guerreiros aí, israelenses aí, ó, um monte de israelita aí, tudo é guerreiro. Você não chega aos pés de um guerreiro de Israel. Você não chega aos pés dos teus 3 irmãos que são guerreiros de Saul. O que você quer enfrentando esse gigante? Aleluia! Eu parece que vejo Davi falando para Saul. Eu enxergo diferente. Glória a Deus. Aleluia. Ora, você pode dar o nome do seu Golias, o nome que quiser. Mas se você tiver os olhos como o de Davi, Davi não olhou para a couraça dele. Davi não olhou para as ferramentas, para o tamanho dele. Davi olhou uma grande oportunidade. Glória a Deus. Pegue a sua dificuldade, meu irmão, e faça dela uma oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a diferença dos vencedores e daqueles que se tornam derrotados. É muito grande para mim, vou recuar. Gente, tinha 2 situações para Davi, 2. Apenas 2. Pergunta qual é, pastor? 1, 2, 3. Qual é, pastor? Vencer ou morrer? Glória a Deus. Aleluia. Ora, se ele perdesse para Golias, ele ia morrer. Não ia dar tempo nem dele ficar envergonhado. Esse é o cristão, Jovita. Ou a gente vai na direção dos nossos Golias para derrotá-los, ou então iremos morrer com dignidade. Aleluia. Você vê aqui a aparência de Golias, você diz, não dá. Eu já disse para você, coloque o nome no seu Golias. Dificuldade financeira, chama de Golias e diz, eu vou te enfrentar, Golias. Aleluia. Versículo 38 e 17 diz a Bíblia, eu vou aqui conjecturar. Quando Saul viu
que aquele rapaz estava destemido e que havia ali uma possibilidade de vencer Golias, Saul disse assim: eu vou aparecer. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar minha roupa nele. Ele vai lutar com Golias, vai ganhar do Golias, e todo mundo vai dizer: venceu com a armadura de Saul. Não vença pela mão dos outros. Aleluia. Vença pelas suas. Glória a Deus. Hein? Coloca aí, Davi. Davi colocou tudo. E a Bíblia diz que ele não conseguia se mover, irmão, porque ele ficou desajeitado. Não adianta pegar o que é dos outros. A gente não sente conforto. Glória a Deus. Faça como a viúva da botija de azeite. O que você tem em casa, é lá que está o teu milagre. Aleluia. A Bíblia diz que ele não quis, irmão Jorge. Não quis. Não, isso aí não me serve. Aí aqui também conjecturando, aleluia, o Saul diz: então leva pelo menos a espada, Davizinho. Davizinho disse: eu não tenho nem força para agarrar isso aí. A Bíblia diz aqui que o Saul colocou a roupa em Davi e Davi não conseguia se mexer, porque não tinha força. 1,60 m, desconfortável. Aleluia. Glória a Deus. Você já pensou, rimando, cantará, mandarai, você vencer e dar crédito para outro e não para Jesus? Aleluia, Jesus. Vença com as suas mãos. Vença com aquilo que Deus te deu. Vai na força do teu braço. Glória a Deus. Aleluia. E nós sabemos aí o desfecho da história. Versículo 50. Desse modo Davi venceu o temido guerreiro. Vamos dizer, com uma funda, 1, 2, 3. Com uma funda E uma pedra. e uma pedra. Davi venceu com uma funda e uma pedra. Uma funda E uma pedra. e uma pedra. E uma pedra. Isso é arma de guerra, irmão. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Glória Hein? a Deus. Ele venceu com o que ele tinha. Aleluia. Deus não está esperando você conquistar. Deus não está esperando você aperfeiçoar. Deus não está querendo dar para você curtinho. Deus não está querendo melhorar. Não, Deus quer que você lute com a pedra e com a funda que Deus te deu na mão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Você pega lá toda a armadura do Golias. Você pega toda a roupa de Saul e você pega uma funda e uma pedra. Faz as comparações. Aleluia. E a Bíblia ainda diz no verso 50: sem espada na mão, derrubou e matou o filisteu. E depois diz no versículo 51, depois que derrubou o filisteu, dele uma pedrada na fronte do filisteu, a Bíblia diz que ele tombou para frente. Tá? Tombou para frente. Quando a Bíblia diz no 51, ele foi lá, Davi foi lá, pegou a espada do Golias, e com a espada do Golias cortou a cabeça do Golias. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim, presta atenção. O Davi não podia com as roupas de Saul. O Davi, ele olhava o gigante, e o gigante tinha 60 quilos de peso de armadura, fora lança, fora espada. E depois o Davi pega a espada do gigante. Você sabe quanto pesava a espada do gigante? 7 quilos. O que eu aprendo aqui? Oh, aleluia! Glórias a Deus, aleluia. Eu aprendo aqui
que Davi não tinha condições de lutar com o gigante. Mas ele não teve medo. Ele foi no nome de Jesus. E na hora da luta, ele adquiriu força. Aleluia! Glória a Deus! O homem que não podia vestir a armadura do outro, agora pega uma espada de 7 quilos, vai lá e corta a cabeça. E a Bíblia diz que Davi passou a lutar com a espada gigante. Adquira força nesse Golias que te desafia. Enfrente ele sem medo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Esteja disposto a morrer. Seja o que for, aleluia, que venha contra você, vai contra esse seja que for, em o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus! Olha aqui para mim. Primeiro de tudo, não se preocupe com a aparência Glórias a Deus, aleluia. dos outros. Não se preocupe com a aparência desse problema. Ah, tem que passar pelo doutor, tem que passar pelo juiz, tem que passar. Passa por quem quiser, aleluia. Eu não estou preocupado com a aparência. Nem eu e nem você. Glória a Deus, aleluia. Não se preocupe com a aparência dos outros. Não se preocupe com o que está sendo desenhado na sua frente. Em frente. Segunda coisa, não copie os outros. Aleluia, seja você. Glória a Deus. Não queira vestir o que os outros estão vestindo. Aleluia, não estou falando de roupa, quero falar aqui de conceitos. Aleluia, Glória a Jesus. Deus, aleluia. Seja você diferente. Seja você. Você olha de um lado um homem extremamente equipado. Você olha do outro lado um homem querendo ajudar também equipado. E você vai ver uma luta de um pastor de ovelha contra um guerreiro. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Depende de você. Como é que você está vendo esse problema? Eu não vou falar problema. Como é que você está vendo esse desafio? Se indigne. Essa situação que machuca você, essa situação que ofende você, essa situação que persegue você, essa situação que faz você gemer, deixar você triste, não agrada a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Seja o que for que venha contra você, vá na direção e enfrente você no nome do general dos exércitos. Oh, meu Deus! Você já parou para pensar nessa guerra onde 2 homens decidiram o destino de 2 nações? Onde uma nação foi decidida por causa de um Deus, de um pastor que não tinha lança, que não tinha flecha, que não tinha dardo, que não tinha espada, mas tinha pedra e funda. Isso é arma de guerreiro. Glória a Deus. Pedra e funda. Eu quero te dizer que não importa o que você tenha na mão, se você enfrentar o seu problema disposto a viver ou morrer, aleluia, a vitória é tua no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os filisteus estão aí fora. Os Golias se levantam. E nós estamos aqui confessando o Deus dos exércitos. Que estratégia Ele vai usar para te abençoar, eu nem sequer imagino. Mas uma coisa eu te digo, não olhe para a aparência desse problema, não, irmão. Aleluia. Não se preocupa com os outros, não. Cuidado com os conselhos. E agora o Espírito Santo manda eu falar isso aqui. Vá orar. Resolva no seu quarto.
Porque para estragar tem muita gente. Aleluia. Vou te dar um testemunho. Testemunho. Vou te dar um testemunho. Testemunho. O Fábio tentou vender o Peugeot dele aqui em Uruguaiana. Baixou o preço para que o preço ficasse justo. Aí um rapaz se encantou, olhou, conversou. Vou ficar com o Peugeot. Marcou o dia e trouxe um amigo dele para examinar o Peugeot. Peugeot do Fábio, se eu tivesse condições eu comprava, mas eu já tenho carro. Foi feito 2 vezes o motor standard, 0 quilômetro. Ele veio e voltou funcionando tudo às 1000 maravilhas. O amigo do comprador veio, colocou 1000 defeitos e o cara não comprou. Eu ainda não me encontrei com o comprador, porque na hora que eu me encontrar eu vou dizer, sabe aquele seu amigo? Aquele seu amigo é amigo da onça, porque você perdeu o melhor negócio que você poderia ter feito. Cuidado com o conselho. Peça ajuda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Dos exércitos. Não importa o Golias que tiver na sua frente, não importa. Não vá sozinho contra ele, não. Vá com o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Amém.